Marco estava sentado na varanda de sua modesta casa de madeira, localizada em uma pequena cidade de montanha, onde o ar era sempre fresco e o som dos pássaros preenchia a manhã. O aroma dos pinheiros misturado com o cheiro da terra úmida após uma leve chuva criava uma sensação de paz que ele valorizava profundamente. Ele olhou para a montanha imponente à distância, a mais alta do mundo, que há anos o desafiava em seus sonhos e pesadelos. O vento frio tocava seu rosto, trazendo memórias do acidente que mudou sua vida. Marco era um alpinista renomado até aquele fatídico dia, quando uma avalanche o pegou de surpresa durante uma escalada. Ele sobreviveu, mas perdeu uma perna. Desde então, a montanha se tornou um símbolo de tudo o que ele queria reconquistar. Lúcia, sua esposa, saiu de casa carregando 2 xícaras de café. O som das xícaras de cerâmica tilintando no pires era familiar e reconfortante. Ela se sentou ao lado de Marco, entregando-lhe uma das xícaras. O vapor subiu, trazendo o aroma forte do café que ambos apreciavam todas as manhãs. Você estava olhando para a montanha de novo, disse Lúcia, com um sorriso compreensivo. Ela nunca para de me chamar, Lúcia, respondeu Marco, levando a xícara aos lábios e sentindo o calor do líquido em contraste com o frio da manhã. Você já provou tudo a todos. Não precisa fazer isso, disse ela, segurando a mão dele. Não se trata de provar algo para os outros. É algo que preciso fazer por mim mesmo. O silêncio caiu entre eles, carregado de compreensão e preocupação. Marco sabia que Lúcia sempre o apoiara, mas o medo de perdê-lo novamente era palpável. Ele olhou para a cidade abaixo, onde as casas de pedra com telhados vermelhos criavam um cenário pitoresco. As pessoas que passavam pela rua pareciam pequenas formigas de sua perspectiva. Naquela tarde, Marco se encontrou com Tommaso, seu antigo mentor, em um café local. O som das conversas e risadas enchia o ambiente, misturado com o cheiro de pão fresco e doces. Tommaso estava sentado em uma mesa no canto, com seu chapéu de feltro característico e um sorriso acolhedor. Marco, meu rapaz. Sente-se, por favor, exclamou Tommaso, acenando para uma cadeira. Obrigado por me encontrar, Tommaso, disse Marco, sentando-se. Eu tenho pensado muito em tentar escalar a montanha novamente. Tommaso ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto de Marco. É uma jornada perigosa, especialmente para alguém na sua condição. Eu sei. Mas sinto que preciso fazer isso. Não posso deixar que o acidente defina quem eu sou. Tommaso suspirou profundamente. Se você está decidido, vou ajudá-lo. Mas precisamos estar preparados para tudo. Marco assentiu, sentindo um peso se levantar de seus ombros. Obrigado, Tommaso. Sua ajuda significa muito para mim. Enquanto os dois conversavam, Sofia, uma jovem alpinista, entrou no café. O sino na porta tocou, anunciando sua chegada. Seus olhos brilhavam com entusiasmo, e ela foi direto para a mesa de Marco e Tommaso. Oi, Marco. Tommaso me disse que você está planejando algo grande. Posso ajudar? Perguntou Sofia, com um sorriso que iluminava o ambiente. Claro, Sofia. Precisaremos de toda a ajuda possível, respondeu Marco, sentindo-se revitalizado pela energia de Sofia. Nos dias seguintes, a notícia dos planos de Marco começou a se espalhar pela cidade. Alguns o apoiavam, mas muitos estavam céticos. Roberto, um jornalista local, estava entre os céticos. Ele abordou Marco na rua principal da cidade, onde o som dos carros e as vozes das pessoas criavam um pano de fundo constante. Marco, ouvi dizer que você quer escalar a montanha novamente. Isso é verdade? Perguntou Roberto, com uma sobrancelha arqueada. É verdade, Roberto. Estou determinado a fazer isso. Mas com uma perna só. Não acha que está se colocando em um risco desnecessário? Insistiu Roberto. Sei dos riscos, mas acredito que posso superar esse desafio. Não é só sobre a escalada, é sobre provar a mim mesmo que ainda sou capaz. Roberto balançou a cabeça, mas fez uma anotação rápida em seu caderno. Bem, desejo-lhe sorte, mas tenha cuidado. A determinação de Marco apenas se fortalecia com cada dúvida lançada sobre sua capacidade. Ele estava pronto para começar sua jornada, ciente dos perigos, mas também confiante em sua resiliência e no apoio daqueles que acreditavam nele. Marco estava decidido. Nos dias seguintes, ele e sua equipe começaram os preparativos intensivos para a escalada. O som de suas botas pesadas ecoava pelas ruas de pedra enquanto caminhavam em direção à loja de equipamentos de montanismo da cidade. O cheiro de couro novo e material de escalada preenchia o ar assim que entraram na loja. Precisamos dos melhores equipamentos, Gianni, disse Marco ao proprietário da loja, um velho amigo de longa data. Sei o que você está planejando, Marco, respondeu Gianni, seus olhos refletindo preocupação e respeito.
Vou garantir que você tenha tudo o que precisa. Enquanto Gianni reunia os equipamentos, Sofia e Tommaso discutiam a rota e os possíveis perigos que enfrentariam. As mãos de Sofia deslizavam pelo mapa, sentindo a textura rugosa do papel enquanto apontava para as áreas mais traiçoeiras. Esta parte aqui é especialmente perigosa, disse Sofia, traçando um caminho com o dedo. Temos que estar preparados para mudanças climáticas abruptas. Tommaso assentiu, seus olhos fixos no mapa. Precisamos de um plano de contingência para cada etapa. Não podemos nos dar ao luxo de surpresas. Lúcia, observando tudo de uma distância segura, não pôde deixar de sentir um nó no estômago. A cada preparação, o risco parecia mais real. Ela se aproximou de Marco, tocando suavemente seu braço. Você sabe que estarei aqui te esperando, não importa o que aconteça, disse ela, sua voz carregada de emoção. Eu sei, amor, respondeu Marco, segurando a mão de Lúcia com firmeza. E é isso que me dá forças. Com os preparativos concluídos, a equipe estava pronta para partir. A cidade inteira se reuniu para vê-lo sair, misturando-se ao som dos murmúrios e das despedidas emocionadas. Marco sentiu o peso dos olhares de todos, alguns cheios de esperança, outros de dúvida. No caminho para a montanha, a paisagem começou a mudar drasticamente. O verde das colinas deu lugar ao branco gélido da neve. O ar ficou mais rarefeito e o vento uivava, fazendo com que cada passo fosse uma luta contra os elementos. Marco sentia a neve sob seus pés, a textura irregular dificultando seu movimento. Estamos quase lá, disse Tommaso, sua voz firme apesar do vento cortante. Ao chegar à base da montanha, eles montaram um acampamento. O som dos martelos batendo nas estacas das tendas ecoava pelo vale, misturado ao som distante de avalanches ocasionais. Marco olhou para o topo, que mal podia ser visto através das nuvens espessas. Este é o nosso ponto de partida, disse ele, respirando fundo. A partir daqui, não há volta. Durante a noite, o grupo se reuniu ao redor de uma fogueira. O calor do fogo contrastava com o frio penetrante, e o cheiro de madeira queimando era reconfortante. Marco compartilhou histórias de suas antigas escaladas, tentando aliviar a tensão. Lembro-me de uma vez, no Monte Bianco, começou ele, sua voz ganhando um tom nostálgico. Estávamos presos em uma tempestade, e a única coisa que nos manteve vivos foi a nossa determinação de seguir em frente. Sofia, sentada ao lado de Roberto, olhou para Marco com admiração. É disso que precisamos agora, essa mesma determinação. Roberto, embora ainda cético, começou a sentir um respeito crescente por Marco. Você é mais forte do que a maioria das pessoas, Marco. Não é só sobre a montanha, é sobre a força de vontade. No dia seguinte, eles começaram a escalada. O som dos crampons cravando no gelo era constante, e a respiração pesada de cada um se misturava com o ar gelado. Marco sentia cada músculo do seu corpo trabalhando ao máximo, a prótese de sua perna adaptada para as condições extremas. Você está indo muito bem, Marco, incentivou Sofia, enquanto subia ao seu lado. Obrigado, Sofia. É tudo questão de ritmo e foco, respondeu Marco, sem tirar os olhos do caminho à frente. Conforme avançavam, os obstáculos se tornavam mais difíceis. Rochas escorregadias, fendas profundas e paredes de gelo desafiavam cada movimento. Mas a equipe estava preparada, cada um confiando no outro para superar os desafios. Ao final do dia, exaustos, montaram um acampamento temporário. O cansaço era palpável, mas também havia uma sensação de conquista. Marco olhou para a montanha, agora um pouco mais perto do topo. Estamos fazendo isso, disse ele, sentindo uma mistura de exaustão e esperança. Tommaso se aproximou, colocando uma mão no ombro de Marco. Este é apenas o começo. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas acredito que vamos conseguir. Lúcia, em casa, rezava todas as noites pela segurança de Marco. Ela sabia que ele era forte, mas a incerteza ainda a atormentava. O som da televisão ao fundo, com as notícias locais comentando a escalada, era um lembrete constante do perigo que seu marido enfrentava. A determinação de Marco era inabalável. Cada passo, cada fôlego difícil, era uma prova de sua força de vontade. Ele sabia que a verdadeira escalada estava apenas começando, mas estava preparado para enfrentar cada desafio com coragem e resiliência. Os primeiros dias de escalada foram extenuantes. Marco sentia cada músculo do corpo responder ao esforço, mas sua determinação era inabalável. O vento frio batia em seu rosto como pequenas agulhas de gelo, enquanto o som dos crampons cravando no gelo e a respiração pesada de todos ecoavam na montanha. Naquela manhã, o sol nascia lentamente, pintando o céu de um laranja suave. O aroma do café quente se misturava ao ar gelado quando Sofia serviu as xícaras para todos. As mãos trêmulas de cansaço de Marco agarraram a xícara, sentindo o calor reconfortante.
Precisamos discutir a rota para hoje, disse Tommaso, abrindo o mapa em uma superfície plana de neve. Há uma passagem difícil logo à frente. Roberto, ainda cético mas começando a entender a gravidade da missão, olhou para Marco. Você acha que podemos fazer isso? Essa parte é conhecida por ser traiçoeira. Marco assentiu, seus olhos fixos no mapa. Nós treinamos para isso. Precisamos nos manter focados e juntos. Enquanto desmontavam o acampamento, a tensão entre Roberto e Sofia se intensificava. Roberto, embora começasse a respeitar a determinação de Marco, ainda duvidava da segurança da missão, e Sofia, defensora fervorosa de Marco, frequentemente se via em desacordo com ele. Você não entende, Roberto. Marco precisa fazer isso. E ele pode, disse Sofia, ajustando a mochila. Eu entendo o que significa para ele. Mas a segurança de todos também importa, respondeu Roberto, cruzando os braços. A cada passo, a montanha parecia desafiar a equipe com novos obstáculos. Rochas escorregadias e paredes de gelo exigiam precisão e cuidado. Marco liderava com confiança, sua prótese de alta tecnologia funcionando perfeitamente, adaptada para as condições extremas. Estamos indo bem, só mais um pouco, disse Marco, sua voz firme mas encorajadora. Durante uma das escaladas mais difíceis, Marco perdeu o equilíbrio por um instante. Seu coração disparou, e ele sentiu a adrenalina correr pelo corpo. Sofia, logo atrás, agarrou sua mão com força. Não vou deixar você cair, disse ela, sua voz uma mistura de medo e determinação. Obrigado, Sofia, respondeu Marco, recuperando o equilíbrio. Vamos continuar. Naquela noite, após um dia árduo de escalada, o grupo montou acampamento em uma pequena caverna. O som do vento assobiando do lado de fora contrastava com o calor e a segurança que a caverna proporcionava. Enquanto se acomodavam, Roberto se aproximou de Sofia. Desculpe por antes, disse ele, sua voz sincera. Eu só quero garantir que todos voltem para casa em segurança. Eu entendo, Roberto. Todos nós queremos isso. Mas precisamos acreditar que Marco pode fazer isso, respondeu Sofia, oferecendo um sorriso. Ao longo dos dias, a tensão começou a se dissipar, transformando-se em um respeito mútuo. A determinação de Marco e a lealdade de Sofia começaram a influenciar Roberto, que lentamente começava a acreditar no sucesso da missão. Uma noite, enquanto a equipe se preparava para dormir, Tommaso decidiu compartilhar uma história para elevar o moral. O som crepitante da fogueira preenchia o silêncio, e o cheiro de carne seca que estavam cozinhando se espalhava pelo ar. Lembro-me de uma escalada que fizemos no Monte Rosa, muitos anos atrás, começou Tommaso, sua voz calma e cheia de nostalgia. As condições eram semelhantes a essas, e enfrentamos muitos desafios. Mas a determinação e a união da equipe nos levaram ao topo. Marco sorriu, sentindo-se fortalecido pelas palavras de Tommaso. Isso é o que precisamos agora, união e determinação. Com os laços fortalecidos e a confiança renovada, a equipe estava pronta para enfrentar os desafios seguintes. O amor de Sofia por Marco crescia a cada dia, e mesmo Roberto, inicialmente cético, começava a se tornar um aliado valioso. No entanto, a montanha ainda guardava muitos segredos e perigos. Na manhã seguinte, ao retomar a escalada, um deslizamento de neve os surpreendeu. O som ensurdecedor da neve deslizando os forçou a reagir rapidamente. Marco, liderando a equipe, gritou instruções enquanto tentavam se proteger. Para a direita. Rápido! Marco gritou, sua voz ecoando pela montanha. Todos seguiram suas instruções, movendo-se com rapidez e precisão. Quando a neve finalmente parou de deslizar, a equipe se reuniu, ofegante e coberta de neve. Estamos todos bem? Perguntou Marco, a preocupação evidente em sua voz. Sim, estamos bem, respondeu Sofia, verificando Roberto e Tommaso. Foi por pouco. Este incidente aumentou a tensão, mas também reforçou a necessidade de confiança e cooperação entre eles. A jornada estava apenas começando, e cada dia trazia novos desafios que testavam sua resistência física e emocional. Conforme os dias avançavam, a escalada se tornava mais intensa. O clima imprevisível, com ventos fortes e tempestades de neve, testava a resistência de cada membro da equipe. O som constante do vento uivando e a sensação cortante do frio eram companhias constantes. A cada passo, Marco sentia a prótese trabalhar arduamente, adaptando-se ao terreno acidentado. Precisamos encontrar um lugar seguro para montar o próximo acampamento antes que a tempestade chegue, disse Tommaso, olhando para o céu nublado. Sofia apontou para uma formação rochosa à distância. Aquela caverna parece promissora. Deve nos dar abrigo suficiente. Enquanto se dirigiam para a caverna, Roberto notou que Marco estava ficando para trás.
Ele diminuiu o ritmo e esperou por ele, oferecendo um olhar de preocupação. Como está a perna, Marco? Perguntou Roberto, com um tom de preocupação sincera. Estou bem, Roberto. Só preciso ajustar a prótese, respondeu Marco, parando para fazer pequenos ajustes. Não se preocupe, continuem na frente. Eu alcanço vocês. Ao chegarem à caverna, montaram o acampamento rapidamente. O som do vento era abafado pelas paredes rochosas, e a temperatura interna era significativamente mais amena. O cheiro de suor e esforço se misturava ao ambiente, criando uma atmosfera de camaradagem. Naquela noite, enquanto se aqueciam ao redor da fogueira, Sofia sentou-se ao lado de Marco. O calor do fogo contrastava com o frio externo, e a luz das chamas dançava nos olhos de Sofia. Você é incrível, sabia? Disse ela, sua voz suave e admirada. Marco sorriu, sentindo-se fortalecido pelas palavras dela. Eu não conseguiria sem vocês. Essa missão é uma prova de que juntos somos mais fortes. Tommaso, que ouvia a conversa, concordou com um aceno de cabeça. A unidade é nossa maior força. Cada um de nós tem um papel crucial aqui. A atmosfera ficou mais leve, e a equipe compartilhou histórias e risadas, criando um vínculo ainda mais forte. No dia seguinte, retomaram a escalada com renovada determinação. À medida que avançavam, Marco começou a desenvolver novas habilidades. Ele aprendeu a usar a prótese de forma mais eficiente, ajustando seu equilíbrio e adaptando suas técnicas de escalada. Sua força de vontade e resiliência inspiravam todos ao seu redor. Durante uma pausa, enquanto descansavam em um platô, Roberto se aproximou de Marco. O som da neve sendo compactada sob seus pés era tranquilizador. Eu tenho que admitir, Marco, você me surpreendeu. Sua força é impressionante, disse Roberto, sinceramente. Obrigado, Roberto. Acho que todos temos forças que desconhecemos até sermos testados, respondeu Marco, olhando para a paisagem vastamente branca. Sofia, observando de perto, sorriu para si mesma. O respeito entre Marco e Roberto estava crescendo, e isso era crucial para a coesão da equipe. Naquela tarde, encontraram um trecho particularmente desafiador. Uma parede de gelo vertical que exigia precisão e força. O som das picaretas de gelo cravando na superfície era rítmico e reconfortante, mas também exigia extremo cuidado. Vamos devagar e com cuidado, instruiu Tommaso. Essa parte é traiçoeira. Marco liderou, cravando suas picaretas com precisão e usando a prótese de forma magistral. Cada movimento era calculado, e ele sentia a confiança crescer a cada metro escalado. Sofia e Roberto seguiram logo atrás, cada um focado em seus próprios movimentos, mas atentos ao grupo. Quando finalmente alcançaram o topo da parede, uma vista deslumbrante se abriu diante deles. O céu estava claro, e a imensidão das montanhas ao redor era de tirar o fôlego. O som do vento agora era um murmúrio suave, quase como um sussurro de encorajamento. Conseguimos, disse Marco, ofegante mas sorrindo. Uma conquista e tanto, respondeu Tommaso, admirando a vista. Sofia se aproximou de Roberto, e os dois compartilharam um sorriso cúmplice. Estamos mais perto do que nunca, disse ela. Roberto assentiu, sentindo um calor no peito. Eu nunca imaginei que diria isso, mas estou realmente acreditando que podemos fazer isso. Com a moral elevada, a equipe continuou sua jornada. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas conquistas. Marco e Sofia, especialmente, começaram a desenvolver uma ligação profunda. Durante uma das noites, enquanto a equipe descansava, Sofia se aproximou de Marco com um sorriso tímido. Eu nunca te agradeci adequadamente por me deixar fazer parte disso, disse ela, sua voz suave. Você não precisa agradecer, Sofia. Sua presença aqui é um grande apoio para todos nós, respondeu Marco, sentindo uma conexão crescente entre eles. Os sentimentos entre Sofia e Roberto também evoluíam, criando um triângulo de emoções complexas. O romance nascente era marcado por momentos de ternura, mas também por obstáculos significativos, principalmente devido ao perigo constante da missão. Cada passo na montanha era uma prova da resiliência e do crescimento pessoal de todos. As dificuldades os testavam, mas também os uniam de maneiras profundas e significativas. Marco sabia que a verdadeira escalada estava apenas começando, mas com sua equipe ao seu lado, ele sentia que poderiam superar qualquer obstáculo. A escalada continuava, e a equipe enfrentava desafios cada vez maiores. A confiança entre eles crescia, mas a montanha ainda guardava segredos que testariam sua determinação. Durante uma noite particularmente fria, quando o som do vento era quase ensurdecedor, Tommaso decidiu compartilhar um segredo que vinha guardando. Preciso falar com todos vocês, começou Tommaso, sua voz séria e carregada de preocupação.
Todos se reuniram ao redor da fogueira, o calor das chamas contrastando com o frio cortante do exterior. Há algo que não contei a vocês. Os olhares curiosos se voltaram para ele. O que foi, Tommaso? Perguntou Marco, sua voz cheia de preocupação. Há muitos anos, eu tentei escalar esta mesma montanha, confessou Tommaso, olhando para o chão. Eu falhei. E não contei a ninguém. O silêncio caiu sobre o grupo. Marco sentiu um misto de surpresa e indignação. Por que você não nos disse antes? Eu tinha medo de que isso os desmotivasse, respondeu Tommaso. Mas vendo a força de vocês, percebi que esconder isso foi um erro. Quero que saibam que essa jornada é perigosa, e precisamos estar preparados para tudo. Sofia olhou para Tommaso com compreensão. Obrigado por nos contar, Tommaso. Vamos usar essa informação para nos preparar melhor. A revelação de Tommaso foi um golpe, mas também uma oportunidade de fortalecer os laços do grupo. Eles sabiam que a montanha seria implacável, mas a honestidade de Tommaso trouxe um novo nível de confiança e preparação. No dia seguinte, a equipe enfrentou uma das partes mais perigosas da escalada. O terreno era traiçoeiro, com gelo quebradiço e rochas escorregadias. Marco liderava, seus movimentos precisos e calculados. A tensão no ar era palpável, e o som das picaretas de gelo cravando na superfície era constante. Vamos, pessoal! Estamos quase lá, encorajou Marco, sentindo a adrenalina correr por suas veias. De repente, um som ensurdecedor de gelo se quebrando ecoou pela montanha. Uma avalanche começou a se formar acima deles. Corram! Para a direita, gritou Marco, sua voz cortando o ar gelado. A equipe reagiu rapidamente, movendo-se para uma área mais segura. O coração de Marco batia acelerado enquanto ele ajudava Sofia a se mover mais rápido. O som da neve deslizando e as rochas caindo era aterrorizante. Quando a avalanche finalmente cessou, todos estavam ofegantes e cobertos de neve. Estamos todos bem? Perguntou Marco, sua voz tremendo. Sim, estamos, respondeu Sofia, segurando a mão de Marco com força. Foi por pouco. O incidente deixou a equipe abalada, mas também reforçou a necessidade de cautela e cooperação. Marco sabia que a montanha não perdoava erros, e cada passo precisava ser calculado. Naquela noite, enquanto montavam o acampamento, Roberto se aproximou de Marco. Você lidou muito bem com a avalanche. Eu realmente subestimei você, disse Roberto, sua voz sincera. Obrigado, Roberto. Estamos todos aqui para apoiar uns aos outros, respondeu Marco, sentindo-se grato pelo respeito crescente de Roberto. Com o moral renovado, a equipe continuou a escalada no dia seguinte. A tensão ainda estava presente, mas a determinação de Marco e o apoio de seus companheiros eram inabaláveis. Eles enfrentaram desafios adicionais, cada um testando suas habilidades e resiliência. Durante uma pausa, Sofia se aproximou de Roberto. Como você está se sentindo? Perguntou ela, sua voz suave. Melhor, eu acho. Começo a acreditar que podemos realmente fazer isso, respondeu Roberto, sorrindo. E, obrigado por acreditar em mim. Sofia sorriu de volta, sentindo uma conexão crescente com Roberto. Estamos juntos nessa. Enquanto avançavam, a paisagem mudava constantemente. O terreno se tornava mais íngreme e traiçoeiro, exigindo foco total. Marco liderava com precisão, cada passo um testemunho de sua determinação e habilidade. Uma tarde, enquanto escalavam uma face rochosa particularmente difícil, Marco notou algo incomum. Uma fissura profunda na rocha ameaçava desmoronar a qualquer momento. Ele parou, avaliando a situação. Precisamos encontrar uma rota alternativa. Esta fissura é perigosa, disse Marco, sua voz firme. Tommaso concordou. Vamos contornar por aqui. Pode ser mais seguro. Enquanto seguiam a nova rota, o som de pedras rolando e o eco de seus passos reverberavam pela montanha. Marco sentia cada músculo de seu corpo trabalhar arduamente, mas sua determinação era inabalável. Ao final do dia, encontraram um platô seguro para acampar. O sol se punha lentamente, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O som do vento se acalmava, proporcionando um raro momento de tranquilidade. Hoje foi difícil, mas estamos mais perto do nosso objetivo, disse Marco, olhando para o topo distante da montanha. Estamos todos juntos nisso, Marco. Vamos conseguir, respondeu Sofia, com um sorriso encorajador. A determinação da equipe era palpável. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, os aproximava mais de seu objetivo. Marco sabia que a verdadeira escalada estava apenas começando, mas com sua equipe ao seu lado, ele acreditava que poderiam alcançar o topo e provar que a resiliência e a união poderiam superar qualquer adversidade.
A equipe estava visivelmente mais unida após a revelação de Tommaso e um incidente com a avalanche. No entanto, a montanha continuava a testar sua resiliência. O clima ficava cada vez mais imprevisível, e cada passo exigia concentração e força. O vento uivante e o frio cortante eram constantes, mas a determinação de Marco e sua equipe era inabalável. Naquela manhã, o som de crampons cravando no gelo era rítmico e reconfortante. Marco liderava, seguido de perto por Sofia e Roberto. Tommaso trazia a retaguarda, sempre atento a qualquer sinal de perigo. O caminho à frente era traiçoeiro, com fendas profundas e gelo escorregadio. Precisamos estar muito atentos hoje, alertou Tommaso. Esta parte da montanha é conhecida por suas armadilhas. Marco assentiu, focado no caminho à frente. Vamos devagar e com cuidado. Estamos quase na metade do caminho. Enquanto escalavam, a tensão aumentava. O som do vento parecia mais intenso, e o frio se tornava mais penetrante. Marco sentia a prótese de sua perna adaptada ao terreno, mas sabia que precisava de um ajuste. Parou por um momento, tomando cuidado para não perder o equilíbrio. Tudo bem, Marco? Perguntou Sofia, preocupada. Só preciso ajustar a prótese. Continuem, eu já alcanço vocês, respondeu Marco, ajustando os equipamentos. À medida que avançavam, a equipe encontrou um trecho particularmente desafiador. Uma parede de gelo vertical que exigia precisão e força. O som das picaretas cravando no gelo era constante, e cada movimento precisava ser calculado. Vamos com calma, instruiu Tommaso. Essa parte é traiçoeira. Marco liderou, cravando suas picaretas com precisão e usando a prótese de forma magistral. Cada movimento era calculado, e ele sentia a confiança crescer a cada metro escalado. Sofia e Roberto seguiam logo atrás, cada um focado em seus próprios movimentos, mas atentos ao grupo. De repente, um grito de alerta ecoou pela montanha. Roberto havia perdido o equilíbrio e estava pendurado por uma corda. O som de seu grito e o eco do metal contra a rocha ressoavam na vastidão gelada. Roberto, gritou Sofia, apavorada. Segure firme. Marco reagiu rapidamente, movendo-se para ajudar Roberto. Segure firme, estou indo até você, disse Marco, sua voz firme e encorajadora. Com uma mistura de força e precisão, Marco conseguiu alcançar Roberto e puxá-lo de volta para a segurança. O coração de todos batia acelerado, e a adrenalina corria por suas veias. Obrigado, Marco. Eu pensei que fosse o fim, disse Roberto, ofegante e visivelmente abalado. Estamos todos aqui para nos apoiar. Vamos continuar, respondeu Marco, com um sorriso encorajador. Naquela noite, enquanto descansavam em um platô seguro, o grupo estava mais unido do que nunca. O som do vento era mais suave, e o calor da fogueira proporcionava um conforto raro. O aroma da sopa quente que preparavam preenchia o ar, proporcionando um momento de alívio. Hoje foi um dia difícil, mas conseguimos superar juntos, disse Tommaso, olhando para todos. Cada um de vocês mostrou uma força incrível. Sofia se aproximou de Roberto, sentando-se ao seu lado. Você foi muito corajoso hoje. Estamos todos orgulhosos de você, disse ela, segurando sua mão. Roberto sorriu, ainda um pouco abalado, mas grato. Não teria conseguido sem vocês. Essa equipe é incrível. Os sentimentos entre Sofia e Roberto continuavam a evoluir, criando uma dinâmica emocional complexa. O romance nascente era marcado por momentos de ternura, mas também por obstáculos significativos, principalmente devido ao perigo constante da missão. No dia seguinte, a equipe enfrentou um novo desafio. O terreno se tornava mais íngreme e traiçoeiro, exigindo foco total. Marco liderava com precisão, cada passo um testemunho de sua determinação e habilidade. Durante uma pausa, enquanto descansavam em um platô, Tommaso decidiu compartilhar mais de sua sabedoria. Esta montanha não perdoa erros. Precisamos estar sempre vigilantes, mas também confiar uns nos outros. Marco concordou, sentindo a responsabilidade de liderar o grupo. Estamos todos aqui para alcançar o topo, juntos. Não podemos nos permitir falhar. Enquanto avançavam, a paisagem mudava constantemente. O terreno se tornava mais íngreme e traiçoeiro, exigindo foco total. Marco liderava com precisão, cada passo um testemunho de sua determinação e habilidade. Uma tarde, enquanto escalavam uma face rochosa particularmente difícil, Marco notou algo incomum. Uma fissura profunda na rocha ameaçava desmoronar a qualquer momento. Ele parou, avaliando a situação. Precisamos encontrar uma rota alternativa. Esta fissura é perigosa, disse Marco, sua voz firme. Tommaso concordou. Vamos contornar por aqui. Pode ser mais seguro.
Enquanto seguiam a nova rota, o som de pedras rolando e o eco de seus passos reverberavam pela montanha. Marco sentia cada músculo de seu corpo trabalhar arduamente, mas sua determinação era inabalável. Ao final do dia, encontraram um platô seguro para acampar. O sol se punha lentamente, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O som do vento se acalmava, proporcionando um raro momento de tranquilidade. Hoje foi difícil, mas estamos mais perto do nosso objetivo, disse Marco, olhando para o topo distante da montanha. Estamos todos juntos nisso, Marco. Vamos conseguir, respondeu Sofia, com um sorriso encorajador. Enquanto a equipe avançava pela montanha, os desafios externos começaram a revelar conflitos internos. A tensão entre os membros da equipe, exacerbada pelo cansaço e pelo ambiente implacável, tornou-se mais evidente. Marco, embora determinado e resiliente, começou a enfrentar seus próprios demônios internos. Naquela manhã, o sol mal se levantara quando a equipe começou a escalar. O som dos crampons no gelo e a respiração pesada eram as únicas constantes. Marco liderava com uma expressão séria, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Hoje temos que passar por um trecho muito difícil. Fiquem atentos e sigam minhas instruções, disse Marco, sua voz firme mas carregada de preocupação. Roberto notou a tensão em Marco e decidiu abordá-lo durante uma pausa. Marco, você parece preocupado. Está tudo bem? É só o peso da responsabilidade, Roberto. Tenho que garantir que todos voltem para casa em segurança. Entendo. Mas lembre-se, não está sozinho nessa. Estamos todos aqui para ajudar, disse Roberto, colocando a mão no ombro de Marco. A introspecção de Marco sobre sua liderança e o peso das expectativas aumentavam a cada passo. Ele se lembrava das noites passadas em casa com Lúcia, onde a segurança e o conforto eram garantidos. Agora, cada decisão que tomava poderia significar a diferença entre vida e morte. Enquanto escalavam uma parede de gelo particularmente difícil, Marco sentiu sua prótese falhar. O medo tomou conta dele por um momento, mas ele rapidamente recuperou o controle. Tommaso, preciso de ajuda com a prótese, gritou ele, tentando não mostrar a extensão de sua preocupação. Tommaso rapidamente foi até Marco, ajudando-o a estabilizar a prótese. Tudo bem, Marco. Estamos com você. Os outros membros da equipe observavam, sentindo a gravidade da situação. Sofia se aproximou, seu rosto uma mistura de preocupação e determinação. Você consegue, Marco. Estamos quase lá. Os conflitos internos de Marco se refletiam na dinâmica do grupo. Enquanto ele lutava para manter sua liderança e confiança, Sofia e Roberto também enfrentavam seus próprios dilemas. Sofia estava dividida entre seu crescente afeto por Roberto e seu compromisso com a missão. Roberto, por outro lado, lutava para superar suas próprias inseguranças e provar seu valor para a equipe. Durante uma pausa, enquanto a equipe montava o acampamento, Sofia se aproximou de Roberto. Você está bem? Parece preocupado, perguntou ela, sua voz suave. Estou apenas refletindo sobre tudo. Essa missão é mais desafiadora do que eu imaginava. Mas ver a determinação de Marco me inspira, respondeu Roberto, olhando para Sofia com um sorriso. Sofia sentiu uma onda de ternura por Roberto. Ele é realmente incrível. E você também. Estamos todos aqui por uma razão, e juntos, podemos conseguir. Enquanto a noite caía, o grupo se reuniu ao redor da fogueira. O calor das chamas proporcionava um raro momento de conforto, e o som crepitante da madeira queimando era reconfortante. Marco observava seus companheiros, sentindo uma mistura de orgulho e responsabilidade. Quero agradecer a todos vocês, disse Marco, sua voz cheia de emoção. Esta jornada tem sido difícil, mas juntos, temos superado cada desafio. Eu não poderia pedir uma equipe melhor. Tommaso sorriu, concordando. Estamos todos aqui por você, Marco. E sabemos que juntos, podemos alcançar o topo. Os conflitos internos continuavam a se desenrolar, mas a união da equipe era inegável. A determinação de Marco, o apoio incondicional de Sofia e a crescente confiança de Roberto eram pilares que sustentavam a missão. No dia seguinte, enquanto avançavam pela montanha, a tensão continuava a aumentar. Cada passo era uma luta contra o terreno e os elementos, mas a equipe estava mais unida do que nunca. Marco, apesar de suas inseguranças, liderava com firmeza e coragem. Durante uma escalada particularmente difícil, uma pedra solta quase causou um acidente grave. O som da pedra rolando e a reação rápida de Marco salvaram a equipe de um desastre. Fiquem atentos. Esta montanha não perdoa erros, alertou Marco, seu coração batendo acelerado. O incidente serviu como um lembrete da fragilidade de sua situação, mas também fortaleceu a determinação da equipe.
Cada membro sabia que dependiam uns dos outros para sobreviver e alcançar o topo. Naquela noite, enquanto descansavam em uma caverna protegida, Marco teve um momento de introspecção. Sentado sozinho, ele olhou para o topo distante da montanha, refletindo sobre sua jornada e suas motivações. Preciso fazer isso. Não só por mim, mas por todos que acreditam em mim, pensou ele, sentindo uma renovada onda de determinação. Lúcia, em casa, continuava a rezar por Marco todas as noites. O som das notícias locais comentando a escalada era um lembrete constante do perigo que ele enfrentava. Volte para mim, Marco, sussurrava ela, segurando uma foto do casal. Com cada passo em direção ao topo, a determinação da equipe era testada de novas maneiras. As condições climáticas se tornavam cada vez mais severas, e a montanha parecia implacável. Contudo, o verdadeiro desafio estava por vir, não apenas da montanha, mas das complexas dinâmicas dentro da própria equipe. Enquanto avançavam, Roberto começou a mostrar sinais de cansaço extremo. Sua respiração era pesada, e seu ritmo diminuía visivelmente. Sofia, sempre atenta, foi a primeira a notar. Roberto, você está bem? Perguntou ela, segurando seu braço. Estou tentando, Sofia, respondeu Roberto, com a voz fraca. Mas esse frio e a altitude estão me afetando mais do que eu pensei. Marco, percebendo a situação, parou e se aproximou. Precisamos fazer uma pausa e avaliar a condição de Roberto, disse ele, olhando para Tommaso. O grupo se acomodou em um pequeno platô, protegido do vento. Tommaso examinou Roberto rapidamente. Ele está sofrendo com a altitude e o frio. Precisamos encontrar um jeito de aquecê-lo e descansar um pouco. Enquanto Roberto se recuperava, Marco e Sofia discutiam a melhor estratégia. Não podemos arriscar a segurança de todos por causa de um atraso, disse Marco, preocupado. Eu sei, Marco. Mas não podemos deixar ninguém para trás, respondeu Sofia, com firmeza. Foi nesse momento que um novo personagem entrou em cena. Luca, um alpinista experiente que estava fazendo uma rota solo na mesma montanha, encontrou o grupo. Ele era conhecido por sua habilidade, mas também por sua atitude egoísta e competitiva. Precisam de ajuda? Perguntou Luca, com um sorriso que não chegou aos olhos. Estamos enfrentando algumas dificuldades, respondeu Marco, desconfiado. Mas estamos gerenciando. Luca olhou para Roberto e depois para Marco. Se precisarem de ajuda, eu posso oferecer. Mas saibam que essa montanha não é para os fracos. A atitude de Luca criou uma tensão imediata. Marco sabia que aceitar ajuda poderia significar comprometer a segurança do grupo, mas também sabia que Roberto precisava de assistência. Vamos aceitar a ajuda por enquanto, decidiu Marco. Mas ficaremos de olho. Luca, apesar de sua ajuda, tinha seus próprios interesses em mente. Ele via a oportunidade de mostrar sua superioridade, talvez, de tirar vantagem da situação. Enquanto ajudava Roberto a se recuperar, Luca começou a plantar sementes de dúvida. Você realmente acha que pode liderar esse grupo ao topo, Marco? Perguntou Luca, com uma voz baixa. Com todas essas dificuldades, talvez seja melhor reconsiderar. Marco olhou para Luca com desconfiança. Eu sei o que estou fazendo. E estamos determinados a alcançar o topo. Sofia, observando a interação, começou a desconfiar de Luca. Ele não parece estar aqui apenas para ajudar, disse ela a Roberto, em voz baixa. Roberto concordou, ainda fraco, mas atento. Precisamos estar atentos. Ele pode ter outros motivos. Com Roberto se recuperando lentamente, a equipe decidiu seguir em frente. Luca os acompanhava, mas suas intenções eram cada vez mais questionáveis. Ele se mostrava útil, mas suas palavras muitas vezes carregavam uma ponta de desdém e ceticismo. Durante uma escalada particularmente difícil, Luca propositalmente escolheu uma rota mais arriscada, colocando todos em perigo. Marco percebeu a manobra e rapidamente redirecionou o grupo para um caminho mais seguro. Luca, precisamos seguir um caminho mais seguro, disse Marco, com firmeza. Não podemos arriscar a segurança de todos. Luca sorriu, mas não havia calor em seus olhos. Você está no comando, Marco. Vamos fazer do seu jeito. A tensão continuava a aumentar, e a desconfiança de Sofia e Roberto em relação a Luca crescia. Eles sabiam que precisavam ficar unidos para superar não apenas os desafios da montanha, mas também as possíveis traições dentro do grupo. Naquela noite, enquanto acampavam em uma pequena caverna, Sofia decidiu confrontar Luca. O som do vento uivante do lado de fora contrastava com o silêncio tenso dentro da caverna. Por que você realmente está aqui, Luca? Perguntou Sofia, olhando diretamente nos olhos dele. Luca deu de ombros, aparentemente indiferente. Estou aqui para escalar a montanha, como vocês.
Mas se não conseguem lidar com isso, talvez seja melhor desistirem. A resposta evasiva de Luca apenas aumentou as suspeitas. Marco, observando a interação, decidiu que precisavam ser cautelosos. Vamos manter nossos olhos abertos. Luca pode ser uma ajuda ou um problema. Precisamos estar preparados para ambos. Com a desconfiança latente, a equipe continuou a jornada no dia seguinte. Cada passo era uma mistura de determinação e vigilância. A montanha, implacável e majestosa, continuava a testar sua coragem e união. Durante uma pausa para descanso, Tommaso se aproximou de Marco. Precisamos ter cuidado com Luca. Ele tem seus próprios interesses. Eu sei, Tommaso. Mas por enquanto, precisamos dele, respondeu Marco, ciente da precariedade da situação. A tensão entre a necessidade de ajuda e a desconfiança de Luca criou um equilíbrio delicado. A verdadeira prova de sua união estava apenas começando, e cada membro sabia que precisavam confiar uns nos outros para alcançar o topo. A tensão na equipe continuava a crescer enquanto avançavam pela montanha. O clima tornava-se cada vez mais severo, com ventos fortes e neve intensa. O som do gelo rangendo sob seus pés e o vento uivante eram constantes, criando uma atmosfera de constante vigilância. Marco sabia que estavam se aproximando de um ponto crítico da escalada. Naquela manhã, a equipe acordou cedo, o ar gélido cortando suas faces enquanto desmontavam o acampamento. Marco estava preocupado com as intenções de Luca, mas sabia que precisavam continuar avançando. Hoje vamos enfrentar a parte mais difícil até agora, disse Marco, olhando para o grupo reunido. Precisamos estar atentos e trabalhar juntos. Luca, aparentemente desinteressado, apenas deu de ombros. Vamos ver se conseguimos lidar com isso. Enquanto escalavam, o terreno se tornava cada vez mais traiçoeiro. O som das picaretas de gelo cravando na superfície gelada era ritmado e preciso. Cada movimento era calculado, e a tensão era palpável. Marco liderava com cuidado, ciente de que qualquer erro poderia ser fatal. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pela montanha. Marco olhou para cima e viu uma grande placa de gelo começando a se desprender. Avalanche! Gritou ele, sua voz cortando o ar gelado. A equipe reagiu rapidamente, procurando abrigo nas rochas próximas. O som da avalanche era ensurdecedor, e a terra tremia sob seus pés. Marco agarrou Sofia e Roberto, puxando-os para um local mais seguro. Tommaso e Luca se abrigaram atrás de uma grande rocha. Quando a avalanche finalmente cessou, todos estavam ofegantes e cobertos de neve. Todos estão bem? Perguntou Marco, sua voz trêmula de preocupação. Estamos bem, respondeu Sofia, ajudando Roberto a se levantar. Foi por pouco. Tommaso olhou para Luca, que parecia estranhamente calmo. Você sabia que isso poderia acontecer, não sabia? Perguntou Tommaso, sua voz carregada de suspeita. Luca apenas sorriu. Estamos em uma montanha. Avalanches acontecem. A resposta evasiva de Luca aumentou a desconfiança de todos. Marco sabia que precisava ficar atento, mas também precisava manter o foco na escalada. Enquanto continuavam a avançar, Marco percebeu que estavam chegando a um ponto crítico. O topo da montanha estava cada vez mais próximo, mas os desafios se intensificavam. Eles precisavam atravessar uma ponte de gelo frágil, onde um único passo em falso poderia significar a queda para a morte certa. Vamos atravessar um de cada vez, instruiu Marco. Devemos ser rápidos, mas cuidadosos. Sofia foi a primeira a atravessar, seus passos leves e precisos. O som do gelo estalando sob seus pés era assustador, mas ela manteve a calma. Quando ela chegou ao outro lado, sorriu aliviada. Roberto foi o próximo, seguido por Tommaso. Quando chegou a vez de Marco, ele sentiu a tensão aumentar. O gelo parecia mais instável, e cada passo era um teste de nervos. Finalmente, ele chegou ao outro lado, sentindo uma onda de alívio. Luca foi o último a atravessar. Ele avançou com confiança, mas de repente, o gelo sob seus pés começou a rachar. Marco e Tommaso correram para ajudá-lo, puxando-o para a segurança no último segundo. Você está bem? Perguntou Marco, ofegante. Luca, visivelmente abalado pela primeira vez, assentiu. Sim, obrigado. A experiência deixou todos em alerta máximo. A montanha não perdoava erros, e cada passo precisava ser calculado com precisão. Marco sabia que a verdadeira prova ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto montavam o acampamento, Marco se reuniu com Tommaso para discutir a estratégia para o dia seguinte. O som do vento do lado de fora da tenda era quase ensurdecedor, criando um ambiente de isolamento e introspecção. Precisamos estar preparados para o pior, disse Tommaso. A parte final da escalada será mais difícil.
Eu sei, respondeu Marco, olhando para o mapa. Mas estamos tão perto. Não podemos desistir agora. Enquanto Marco e Tommaso discutiam, Sofia e Roberto também compartilhavam um momento de introspecção. Sentados próximos à fogueira, sentiam um calor reconfortante enquanto conversavam. Essa missão tem sido uma montanha-russa de emoções, disse Sofia, com um sorriso cansado. Eu sei, respondeu Roberto, segurando a mão dela. Mas eu acredito que podemos fazer isso. Com Marco liderando, podemos superar qualquer desafio. O apoio mútuo entre os membros da equipe era palpável. Mesmo com as desconfianças em relação a Luca, eles sabiam que precisavam trabalhar juntos para alcançar o topo. No dia seguinte, a equipe estava pronta para enfrentar o desafio final. O topo da montanha estava à vista, mas o caminho era íngreme e traiçoeiro. Marco liderava com firmeza, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Conforme avançavam, a tensão aumentava. O som do vento e a neve sob seus pés eram constantes, mas a determinação de Marco e sua equipe era inabalável. Eles sabiam que estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. De repente, um grito de alerta ecoou pela montanha. Luca, que estava logo atrás de Marco, perdeu o equilíbrio e começou a deslizar. Marco reagiu rapidamente, agarrando a corda de segurança e puxando Luca de volta para a trilha. Obrigado, Marco, disse Luca, com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui. Marco olhou para Luca, vendo uma mudança em sua atitude. Talvez, finalmente, ele estivesse começando a entender a importância da equipe. Com a moral renovada, a equipe continuou a escalada. Cada passo era uma prova de sua determinação e coragem. Marco sabia que o clímax da missão estava se aproximando, e que a verdadeira prova de sua resiliência e união ainda estava por vir. A manhã que marcava o início da fase final da escalada chegou fria e silenciosa. O som do vento ainda era uma constante, mas havia uma tensão no ar que todos podiam sentir. O topo da montanha estava mais próximo do que nunca, e cada membro da equipe sabia que essa seria a parte mais difícil de sua jornada. Marco reuniu o grupo ao redor da fogueira para discutir a estratégia. O calor das chamas era reconfortante, contrastando com o frio implacável do ambiente. Estamos quase lá, disse Marco, sua voz firme. Mas precisamos estar atentos. A última parte da escalada será mais traiçoeira. Sofia, com os olhos fixos em Marco, assentiu. Estamos prontos, Marco. Vamos fazer isso juntos. Roberto, ainda se recuperando dos desafios anteriores, também estava determinado. Eu confio em você, Marco. Vamos chegar ao topo. Tommaso, o mentor e amigo de longa data, olhou para o grupo com orgulho. Vocês são a equipe mais forte que já vi. Vamos fazer isso. Luca, que havia começado a ganhar a confiança do grupo após ser salvo por Marco, estava mais silencioso do que o habitual. Seus olhos mostravam uma mistura de determinação e incerteza. Ele sabia que precisava provar seu valor. A equipe iniciou a escalada final, enfrentando ventos fortes e neve intensa. O som das picaretas cravando no gelo e as respirações pesadas eram as únicas constantes. Marco liderava com precisão, cada passo calculado para garantir a segurança do grupo. À medida que avançavam, o terreno se tornava mais traiçoeiro. O gelo era mais frágil e as rochas mais escorregadias. A tensão aumentava a cada metro escalado. De repente, uma fissura na rocha começou a se abrir, ameaçando engolir a equipe. Para a esquerda. Rápido, gritou Marco, guiando todos para um terreno mais seguro. Enquanto todos se moviam rapidamente, uma rocha se soltou, atingindo Roberto no ombro. Ele gritou de dor, mas conseguiu se manter firme. Sofia correu para ajudá-lo, seu coração batendo acelerado. Você está bem? Perguntou ela, com os olhos cheios de preocupação. Sim, só uma contusão. Podemos continuar, respondeu Roberto, sua voz firme apesar da dor. Luca, observando a cena, percebeu a gravidade da situação. Ele sabia que precisava fazer algo para provar sua lealdade ao grupo. Eu conheço um caminho mais seguro, disse ele, apontando para uma rota alternativa. Pode ser mais longo, mas é menos perigoso. Marco olhou para Luca, avaliando suas intenções. Vamos seguir seu caminho, Luca. Mas precisamos estar atentos. Enquanto seguiam a nova rota, o grupo começou a sentir a mudança na dinâmica. Luca estava se mostrando mais colaborativo, e a desconfiança começava a diminuir. A travessia era difícil, mas cada membro da equipe mostrava uma força e resiliência incríveis. Durante uma pausa, enquanto o grupo recuperava o fôlego, Marco sentiu uma estranha sensação de déjà vu.
A paisagem ao seu redor, com as rochas cobertas de neve e o céu nublado, era assustadoramente familiar. Ele se lembrou do acidente que o havia deixado com uma perna a menos. Isso me lembra do dia do acidente, disse Marco, sua voz baixa e introspectiva. Mas hoje, sinto que estou mais forte do que nunca. Tommaso colocou a mão no ombro de Marco. Você é mais forte, Marco. E estamos todos aqui para apoiar você. A caminhada continuou, e o topo da montanha finalmente estava à vista. O som do vento era ensurdecedor, e o frio era quase insuportável. Cada passo era uma luta contra a exaustão e o desespero. Quando finalmente alcançaram o cume, a equipe parou por um momento, maravilhada com a vista deslumbrante. O horizonte se estendia infinitamente, com o sol começando a despontar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Nós conseguimos, disse Marco, com a voz embargada de emoção. Chegamos ao topo. Sofia abraçou Marco, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Estou tão orgulhosa de você, Marco. De todos nós. Roberto, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para o grupo. Essa é a maior conquista de nossas vidas. E fizemos isso juntos. Luca, que havia começado a jornada com intenções questionáveis, agora olhava para o grupo com um novo respeito. Eu não teria conseguido sem vocês. Obrigado por acreditarem em mim. Enquanto comemoravam sua vitória, um som distante chamou a atenção de Marco. Ele virou-se e viu uma equipe de resgate se aproximando, enviados por Lúcia, preocupada com a segurança de Marco e da equipe. Marco. Vocês estão bem? Gritou um dos membros da equipe de resgate. Estamos bem, respondeu Marco, acenando. Conseguimos chegar ao topo. A equipe de resgate ajudou a garantir que todos estivessem seguros e começou a organizar a descida. Enquanto se preparavam para voltar, Marco olhou uma última vez para o topo da montanha, sentindo uma profunda sensação de realização e paz. Na descida, Marco refletiu sobre a jornada. Ele pensou nas lições aprendidas, nas amizades fortalecidas e nas adversidades superadas. Sabia que essa experiência os havia moldado de maneiras profundas e significativas. Quando finalmente chegaram à base da montanha, foram recebidos com aplausos e celebrações. Lúcia correu para Marco, abraçando-o com força. Estou tão feliz que você está bem, disse ela, com lágrimas nos olhos. Conseguimos, Lúcia. E fizemos isso juntos, respondeu Marco, sentindo-se completo. Depois de serem recebidos com aplausos na base da montanha, Marco e sua equipe finalmente puderam relaxar e processar a incrível jornada que acabavam de completar. O som dos aplausos e das celebrações ainda ecoava em seus ouvidos enquanto se acomodavam no acampamento base. Lúcia, ainda segurando Marco firmemente, olhou para ele com lágrimas nos olhos. Você realmente fez isso, Marco. Estou tão orgulhosa de você. Marco sorriu, sentindo o calor do abraço de Lúcia afastar o frio que havia se infiltrado em seus ossos durante a escalada. Não fiz isso sozinho, Lúcia. Tivemos uma equipe incrível. Todos nós fizemos isso juntos. Sofia e Roberto se aproximaram, seus rostos irradiando alegria e alívio. Nós conseguimos, disse Sofia, abraçando Marco e Lúcia. Foi uma das experiências mais desafiadoras e gratificantes da minha vida. Roberto, ainda com uma leve cicatriz no ombro, sorriu. Nunca imaginei que passaria por algo assim. E estou feliz que tenhamos feito isso juntos. Tommaso, observando o grupo, sorriu com orgulho. Vocês todos mostraram uma resiliência e uma força incríveis. Esta será uma história para contar por muitos anos. Luca, agora aceito plenamente pelo grupo, deu um passo à frente. Eu devo muito a vocês. Esta escalada me ensinou muito sobre o que significa trabalhar em equipe e confiar nos outros. Obrigado por me aceitarem. Enquanto a equipe se recuperava, eles compartilhavam histórias e lembranças da escalada. O som das risadas e das conversas animadas preencheu o acampamento. A sensação de realização e camaradagem era palpável, e todos sabiam que haviam feito algo verdadeiramente extraordinário. Naquela noite, ao redor da fogueira, Marco refletiu sobre a jornada. Ele pensou nas dificuldades que enfrentaram, nas alianças que formaram e nas lições que aprenderam. Esta escalada não foi apenas sobre chegar ao topo, disse ele, sua voz cheia de emoção. Foi sobre provar a nós mesmos que, juntos, podemos superar qualquer obstáculo. Lúcia, sentada ao lado de Marco, segurou sua mão. Você sempre foi forte, Marco. Mas agora, você mostrou ao mundo o quanto é resiliente. Sofia e Roberto também compartilharam suas reflexões. Eu aprendi que a força não vem apenas de dentro, mas também do apoio daqueles ao nosso redor, disse Sofia. E esta equipe foi a nossa força. Roberto assentiu.
A confiança e a cooperação foram fundamentais. Cada um de nós teve um papel crucial nessa jornada. Tommaso, com um sorriso sábio, concluiu: a montanha nos testou de todas as maneiras possíveis, mas a nossa união e determinação nos levaram ao topo. Estou orgulhoso de cada um de vocês. Com o passar dos dias, a equipe se preparou para retornar às suas vidas cotidianas. A experiência da escalada os havia mudado para sempre, e eles sabiam que levariam as lições aprendidas consigo. Marco, em particular, sentiu uma nova confiança e propósito em sua vida. Ao voltar para casa, Marco e Lúcia foram recebidos com uma recepção calorosa pela comunidade. O som de aplausos e felicitações ecoava pelas ruas, e Marco sentiu-se profundamente grato pelo apoio de todos. Durante uma entrevista à imprensa local, Marco compartilhou suas reflexões sobre a escalada. Esta jornada foi uma prova de que a resiliência e a união podem nos levar a alcançar objetivos incríveis. Estou orgulhoso de nossa equipe e do que conseguimos juntos. Sofia, Roberto e Tommaso também foram reconhecidos por sua coragem e determinação. Luca, apesar de suas intenções iniciais, havia se redimido e se tornado um membro valioso da equipe. A história da escalada de Marco e sua equipe se espalhou, inspirando muitos outros a acreditar em suas próprias capacidades e a trabalhar em conjunto para superar desafios. A jornada havia sido uma lição poderosa sobre a força do espírito humano e a importância do trabalho em equipe. Na noite após seu retorno, Marco e Lúcia sentaram-se na varanda de sua casa, olhando para a montanha à distância. O som suave do vento e o aroma familiar dos pinheiros criavam uma atmosfera de paz e reflexão. Você fez algo incrível, Marco, disse Lúcia, com um sorriso caloroso. E mostrou ao mundo o que significa nunca desistir. Marco sorriu, sentindo uma profunda sensação de paz. Foi uma jornada difícil, mas valeu cada momento. E agora, estou pronto para qualquer coisa que a vida me traga. A experiência da escalada havia fortalecido Marco de maneiras que ele nunca imaginou. Ele sabia que, com o apoio de sua equipe e o amor de Lúcia, poderia enfrentar qualquer desafio. E assim, ele olhou para o futuro com renovada esperança e determinação, pronto para continuar escalando as montanhas da vida. E assim chegamos ao fim de mais uma linda história. Se você gostou, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E se você quiser a segunda parte da história, escreva nos comentários. Segunda parte.